podcast Made from TV. Muito bem, ladies and gentlemen, tá começando agora o 7º episódio da 3ª temporada do Made from TV, o podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o @sargento Hamster Ricardo Prado, falando diretamente de Matinhos, no litoral do Paraná. Comigo, mais uma vez, Robson Grossman, do site robsongrossman.com, falando de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e o @Lorenzi_Vini, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius, deem aí a primeira consideração para os nossos ouvintes. Muito bom participar em mais um episódio aqui, e hoje tem um tema que eu acho que combina bastante com a gente, né? E a gente costuma conversar com certas coisas que começam de um jeito, depois vão para outro, então acho que tem meio a ver com o tema do programa. Mais um tema que a gente adora comentar, né? A gente adora abordar aqui. Eu acho que o povo também gosta de falar sobre isso, então vamos ver o que o povo acha das nossas opiniões sobre o tema. O tema desse episódio, que repito, é o 7º da 3ª temporada, é rolês aleatórios na TV brasileira. Sabe aquelas participações inexplicáveis de determinado artista, muitas vezes de um canal de televisão em outro canal, ou mesmo do mesma emissora, mas participando de algum programa que não combina com a persona desse artista? Pois é, a gente vai falar sobre tudo isso nesse episódio do Made from TV. Vamos tratar aí dos rolês aleatórios da televisão brasileira. É o Made from TV, episódio 7 da 3ª temporada, que está começando agora. Chegamos! No episódio de hoje... Esta é mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente do... Creuza, pode entrar você, Creuza, pode entrar. Isn't it voodoo? Yeah, is it voodoo? Tô sentindo que eu vou marcar um golaço aqui na malhação, entendeu? Rolês aleatórios da televisão brasileira. Vamos começar esse episódio aqui falando de um baita rolê aleatório, que foi a participação do Silvio Santos, já apresentador e dono do SBT, na novela Carmen, da Rede Manchete de televisão. Isso aconteceu em 1987. Na novela, Silvio participa 2 vezes. Primeiro, quando a personagem Creuza vai no programa arrumar um namorado, e depois, quando ela é pedida em noivado pelo cara que tá com ela. Mas o rapaz que está de terno cinza, qual é o seu nome? Hélio. Mas eu soube que você assistindo o meu programa, você viu uma moça no programa? É, foi. E aí então você, ao invés de mandar uma carta para o programa, você parece que encontrou com a moça na rua. Foi, por acaso eu estava indo para o meu trabalho e encontrei ela na rua. E você, essa moça, você gostou dela? Mas, me lembro de você. Olha que gajonça. Me lembro. Dona Isaltina! Corre aqui, Dona Isaltina, rápido! O que foi? Olha. As cartas ou não chegou a receber cartas? Recebi algumas cartas, sim. Mas o que? A Creuza! Mandou. A sua mãe, Isaltina, não quer que você pediu noiva dele. E o que ela vai pensar de mim se vocês ficarem noivos neste momento? Ela gosta muito de você, Silvio. Ela vai entender. Você ainda há de se lembrar da tua mãe, viu? Se ela Você ainda há de se lembrar da tua mãe. não está querendo que ela e Creuza fiquem noivos, por que razão no meu programa eu vou fazer alguma coisa que ela não gosta? Mas ela vai entender. Agora ele não é mais amigo do... É porque ele também saía de lá do Então, já que vão ficar noivos, tá bom? As alianças. Eu peço que a dona Isaltina compreenda que os É dois mentira dele, seu Silvio, é mentira. Ele é um mentiroso de marca maior. Isso aí é uma boa pista, seu. Não vai na onda dele, não. Olha, ele tá mentindo pro senhor, viu? Ele não vale nada, não vale o feijão que come, seu Silvio. Eu tenho certeza que se fosse sua filha, o senhor não ia deixar ele rondando a sua filha, não. Porque eu sei que o senhor gosta dela, viu? Você que está sendo homenageado. Até parece que ele tá lhe escutando, né? Ah, deixa, Micaela. Não
teve coragem de convidar a mãe, a própria mãe, para assistir o noivado. E eu queria tanto ver o senhor, conhecer o senhor de perto, o seu Silvio. Ela me faz uma coisa dessas. Que pena. E o que o senhor vai pensar de mim agora, seu Silvio? Que eu sou uma mãe desnaturada, é isso que o senhor vai pensar. É isso. Ingrata você é. Você é muito ingrata, criança. Os parabéns. Obrigado. Casamento. Meus parabéns. Você já pesquisou a respeito disso, a participação do Silvio Santos na novela Carmen, na Manchete, Robson? Eu lembro de eu ter lido isso daí uma vez, acho que em algum dos livros que eu tenho aqui que falam do Silvio Santos, mas eu nunca vi absolutamente nada dessa novela, então foi mais assim por uma questão de curiosidade do que realmente conseguir achar imagens ou áudio disso daí. Depois desse episódio vou dar uma conferida para matar a curiosidade. A personagem Creuza indo lá pedir um namorado. A participação dela foi durante as gravações do Namoro na TV, de fato, na época. E ela participou como se fosse uma pessoa normal, assim, que tivesse ido, mandado uma carta para o programa ali, que ninguém notou que era uma atriz que estava fazendo ali uma gravação de novela. E depois ela volta para o programa do Silvio Santos porque ela começou a namorar com um cara que viu a participação dela na televisão, isso na história da novela, né? E ele resolveu pedir ela em noivado no programa do Silvio. É interessante porque mostra daí a mãe dessa personagem assistindo a novela em casa, e ela é daquelas velhas chata que fala com a TV, né? É que daí fica, não, seu Silvio, que ele é um picareta, que ele é um bandido, que ele é um sem vergonha, o senhor tem que impedir minha filha. É uma hora que ela não sabe se ela fica puta porque a filha dela tá pedindo o cara em noivado no programa, ou se ela fica puta porque ela não foi chamada pra ir assistir a gravação, porque ela disse que ela era muito fã do Silvio Santos. Puta que pariu. Eu já fiquei sabendo disso há um tempo atrás, quando eu fui pesquisar o Silvio na própria novela da Iris, né? Mais recentemente, Vende-se um Véu de Noiva, ele tava lá apresentando o Roda a Roda e tal. E aí eu vi um cara comentando, né, nesse vídeo sobre essa novela Carmen da Manchete, né? Daí eu fui olhar lá, realmente, o velho tava lá. Velho não, na época ele era novo até. Mas tava lá participando da Manchete do querido Adolfo Bloch, que descansa em paz. A participação dele na novela aconteceu porque dizem que ele e o Adolfo Bloch eram muito amigos. Daí o próprio Adolfo pediu, o Silvio atendeu. Inclusive nos estúdios do SBT, né, que aconteceu aí a gravação, as cenas em que a Creuza pedia um namorado e depois era pedido em namoro. E eu destaco aqui a atriz que fez o papel da mãe da Creuza, que era aquela mesma que fazia a avó do Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua e que foi uma das vítimas do assassino da próxima vítima. Nossa. E o Silvio age naturalmente, tipo, ele não precisa forçar uma atuação nem nada, né? Ele acaba sendo ele mesmo ali. Uma coisa que a gente não tá acostumado a ver todo dia. Eu garanto que, assim, principalmente muita criança que assistia essa novela na época deve ter explodido a cabeça, né? Ver o Silvio Santos em outro canal, participando de uma novela, assim... Sim, o cara tá tomando conta de tudo, né? Porque na época ele era ainda dono da Record, né? E todo mundo já começou a pensar, será que o Silvio tá comprando a Manchete também? E seguimos aqui falando de outro episódio inusitado em novela. Vamos falar aí da participação do Osmar Santos na novela O Mapa da Mina, da Rede Globo, isso em 93. O Osmar Santos participou da novela fazendo o papel dele mesmo, assim como o Silvio Santos em Carmen, só que um detalhe, na época ele era narrador da TV Manchete. Porra. O Osmar Santos, que anos antes ali foi narrador da Globo, né? No caso ele era narrador de rádio, e aí ele passou pra televisão depois, ele narrou a Copa de 86 na Globo e coisa e tal. Isso aí foi uma das coisas que encheu o saco do Galvão, né? Na época que o Galvão ficou puta da cara, porque o Osmar Santos pegava todos os jogos bons e ele ficava na merda, né? Ele pegou os jogos da seleção brasileira, mas teve um jogo do Brasil na primeira fase, que foi Brasil e Argélia, que foi o Galvão que fez, porque o Osmar Santos teve uma, atenção, crise de hemorroida. Nossa.
Nossa senhora. Coitado. Tava com Puta, velho. cagando sangue. Logo no Deixa México ainda, deve ter abusado da pimenta lá de um jeito. Vou Tá ter aqui, de Ele ver. tomou tequila ainda, né? Então aí deu, né? Aí arrebentou tudo. Ele deve ter saído assim, ai, caramba! Arriba. Como é que é, Vinícius? Aê! Arriba, muchacho! Nem eu sei como é que eu gritei aquilo, agora eu já não consigo mais nem me imitar falando aquilo. Vamos passar um pouquinho de pimenta nas pregas do cu do Vinícius que ele vai se lembrar. Não, mas aí o Osmar Santos, né, narrando tirurilu, não sei o que, coisa e tal, e ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. O Osmar que, mais uma vez, aí, assim como o Silvio, como tu comentou, fez aí o papel dele mesmo ali nessa novela da Globo, que ele já não era mais da Globo. Eu não sei se ele chegou a sair da Globo brigado, pelo jeito não, porque participou da novela, né? Na época ele tinha participado dessa novela, porque além da Manchete, ele era narrador da Rádio Globo. Aliás, a passagem dele pela novela gira em torno disso, né? Porque tinha uma personagem, que é a Daisy, que falava pra caralho, assim, era o alívio, entre aspas, cômico da novela. Por conta dela ser faladeira e o caramba, ela tinha sido indicada para uma entrevista de emprego na Rádio Globo para ser repórter de campo. E ela foi entrevistada pelo próprio Osmar, né? Ele fez o papel dele mesmo. E daí fica aquela coisa, você é uma animal, não sei o quê, você é muito boa. E ela acabou sendo demitida da rádio, né, na novela, porque ela se confundiu. Ela chegou para um jogador do Palmeiras e disse que ele jogava no São Paulo. É tudo a ver, né? É esse que é o negócio. Quiseram botar ela pra fazer uma coisa diferente, né? E ela não entende merda nenhuma de futebol, aparentemente. E aí ela acabou se ferrando. A única coisa que eu lembro desse cara é que realmente ele tinha umas coisas meio bizarras que ele falava. Eu nem sei se é ele que popularizou aquele negócio de parou porque parou, não sei o que daí a porra do público ficava também. O que eu sei do Osmar Santos é que teve até uma briga que foi parar na justiça, porque ele e o José Carlos Araújo, que é aquele narrador lá do Rio de Janeiro, eles disputavam quem tinha sido o criador da expressão garotinho, para usar nos jogos. Nas transmissões em São Paulo, o Osmar Santos falava isso direto, nas transmissões do Rio de Janeiro, José Carlos Araújo falava isso direto, e se não me engano foi uma época que eles até estavam na mesma rádio, né, os dois estavam na Globo, e teve esse negócio, quem que era o autor, assim, o primeiro a ter usado a expressão garotinho nas transmissões de futebol. Acabei de abrir uma página aqui dele, e aparentemente esse negócio daí do porquê parou porque é dele mesmo, só que eu tava vendo aqui e tem umas ainda melhores, por exemplo, no carocinho do abacate, ele estava curtindo Amor em Terra Estranha. Que porra é essa? Sai daí que o jacaré te abraça. Ah, não, isso eu ouvi, isso eu sabia, isso era dele mesmo. O cara tá com a bola, né, e vem um cara, né, pra quebrar ele, né, na jogada, sai daí que o jacaré te abraça. E o cara vai arrebentar ele. E o que seria Rosemiro, o namoradinho da Rachel Welch, sei lá. Eu me lembro que na época do Osmar Santos tinha o Rosemiro, que ele era feio pra cacete, ele parecia o ET da dupla ET e Rodolfo com cabelo armado assim, que até o Milton Neves costumava chamar de Rosemiro, beleza? Bicho de Deus. Querido Osmar Santos, que hoje tá fudidinho, coitado, faz tempo já, né? Porque ele acabou sofrendo um acidente de carro muito sério e perdeu, justamente afetou a fala, né? O cara tá lá indo pro Réveillon no final de ano, aí o cara tem um acidente de carro e ele sai fudido justamente do quê? Da fala. Seguimos aqui, mas ainda falando de narradores esportivos. Vamos falar aqui de Galvão Bueno mencionando Alborguete e vice-versa na UEM. Mendes tenta o lance lá pela direita. O Ivan sai no combate. O Mendes puxa mais atrás. O apoio de Saldanha voltou no Mendes. O São Paulo já se fecha, já se organiza. O corte vem por baixo. É escanteio lá na direita do ataque do Nacional. Contra bandidos, meias palavras não bastam. Nesta segunda estreia, Cadeia Nacional, com Luiz Carlos Alborguete. Cadeia Nacional, nesta segunda, 6h15 da tarde. Segura que a fera vem aí. Tem um escanteio contra o São Paulo.
A gente que foi beliscar um grampo, uma graninha na mão do Pecesório. Tá me assistindo aí, Pecesório? Os homens vão te arrumar uma cana, mas agora vamos ver, né, meu? Se você realmente for pra cadeia, eu faço uma promessa que eu fico pelado com o Guga aqui na televisão. Eu saio pelado daqui, eu, o Guga e o Galvão Bueno, os dois com aquela barriguinha simpática. Nós vamos, os três pelados, a São Paulo, a pé, pelados, com um espanador, tá? E uma melã pendurada no pescoço. Se alguém desses ladrões, desses canalhas forem pra cadeia, tá? Fica aí, vai eu, o Galvão Bueno e o Guga pelado, tomando uma escolzinha, damos um tapa na bunda dela, fica toda louca, doidona. Nós vamos tudo pelado com o espanador debaixo do braço. Eu não vou dizer onde que vai o espanador, né? Senão vamos ter que chacoalhar. Aí vai chacoalhar o espanador. E com a melã daqui a São Paulo, peladinho, com uma espumosa bem gelada, né? E levamos quem? Levamos o Chiquinho para levar a cumbuca de gelo. Levamos quem mais? O Sabogo, Belém. Levamos todo mundo, né? Atrás com uma carrocinha, com 2 cavalinhos e nós 3 na frente. Se você, PC, tá me assistindo aí na sua parabólica, com os outros, sabe que tu é ladrão. Aliás, toda a passagem do Galvão pela Rede OM em 92 foi um baita de um rolê aleatório. E só podia ter sido em 92, né, Ricardo? Que foi o ano que mais teve loucuras no mundo inteiro, até que a gente abordou esse assunto aqui no podcast, né? A gente não, eu e o Gabriel, você não tava lá. Ah, sim, eu falo a gente do PSQ como um todo, né? Tal, o nosso grupo inteiro aqui, vocês abordaram, no caso, vocês dois. E realmente, o Galvão, numa chamada ali, aquelas chamadinhas, né, durante o jogo tá parado e tal, o narrador fala alguma chamada de algum programa que vai ter na emissora. Ele fala do Alborguete e ainda manda um segura a fera que eu quero ver, amigo. Segura que a fera vem aí. Contexto disso. Dias antes da estreia do Cadeia como programa nacional na Rede OM, o Galvão anunciou a atração no meio do jogo São Paulo e Nacional do Uruguai pelas oitavas e final da Libertadores de 92. É possível notar, na hora que o Galvão falou, segura que a fera vem aí, uma risadinha no fundo que eu acho que deve ser do Avalone. E aí, em setembro daquele ano, no Cadeia Nacional, o Alborguete falou que se o PC Farias fosse preso, vamos lembrar que ali era o auge do escândalo PC, ele iria andando pelado até São Paulo com o Guga e o Galvão Bueno. O Guga, que seria o Guga de Oliveira, o irmão do Boni, que na época tinha um cargo na diretoria da OM, e o Galvão Bueno em sua passagem aí pelo canal dos Martinez. É uma beleza, né? Puta que pariu. Não, e realmente, né? O Galvão foi pra OM como chefe de esportes, né? Não foi só como narrador, né? E coisa e tal. E trazendo, claro, os eventos pra emissora, como a Libertadores e outras coisas. Ele foi pra ser ali um dos cabeças da coisa, né? E eu vou dizer uma coisa, a OM até poderia ter dado certo se não fosse o PC botando dinheiro, né? Se fosse um cara ali sério botando dinheiro ali, quem sabe eu poderia ter ido mais adiante. Mas aí depois que o PC morreu, todo mundo se fudeu, já diria o Alborguete, né? E não só que ele morreu, né? Que depois que ele foi descoberto ali, as tramóicas e tal. É porque morreu mesmo, ele só morreu 4 anos depois. Daí eu já vi, né, algumas vezes, mas a única coisa que eu consigo pensar é que, cara, na época o Galvão Bueno, eu acho que ele deve ter apostado o patrimônio inteiro dele num cassino em Las Vegas ou coisa e tal, tava devendo pra agiota, sei lá, porque, cara, não existe outra explicação pro cara aceitar trabalhar na OM, que é tipo um canal totalmente fodido. Na época a OM tava com essa promessa de ser um troço grande, coisa e tal, tinha gente botando dinheiro ali no PC e tal. Não, né, venda? Só tô explicando, porra, contextualizando a situação. E o Galvão não era uma afirmação tão grande na Globo ainda, né? Claro, ele já era, acho que creio que nessa época ele já era o principal ali, só que
ainda não era o Galvão Bueno que a gente conhece hoje, né? Era grande, mas não era tanto. E se não me engano, o Alborguete até falou numa entrevista que ele deu depois que ele realmente teve um relacionamento com o Galvão, né? Ele ficou amigo do Galvão. Eles treparam? Né? Não, tô brincando. Que cena desgraçada. Tem que chamar o Renan pra ver isso, porque o cara é tarado pelo Alborguete, o Renan Sacoleta lá. Ah, sim, tá. O cara que tá comentando todo dia aí no Daldox. Nós vamos fazer um Rovial Investiga. Aí eu tava lembrando aqui agora, né? Realmente o Alborguete falou algumas vezes, né? Que tinha ali amizade com o Galvão, inclusive na intervalo, né? Durante esse programa, durante a Copa de 2006, na intervalo ali, entre os meses de junho e julho, o Alborguete falava, né? Não, eu sou particular amigo do Galvão, mas tá na hora dele parar já e não sei o quê. Naquela época, hein? Imagina. O Galvão foi parar 16 anos depois, né? E não parou, né? Ele tá no canal dele ali. Inclusive, agora ele é comentarista da Stock Car, não é narrador. Narrador é um outro lá que ele arrumou lá, que era do Sport TV, inclusive. E o Galvão só comenta. Eu acho que o Galvão é mais chato comentando do que narrando. E o lance do Alborguete, ele tinha mania de falar que não sei quem era amigo pessoal dele, não sei o que, mas às vezes o cara falou uma vez na vida pro cara e já tá falando que é um puta amigo e não sei o que. Eu tenho minhas dúvidas. Vamos lembrar que o Alborguete é o cara que, quando ia ter a mudança de OM pra CMT, ele disse no ar que ia ser contratada a Angélica. E no fim, quem foi a contratada foi a Mariane Dombrova. Pois é. É a ídola de vocês, né, a Mariane. Que coitadinha foi chutada pelo Silvio do SBT por toda aquela polêmica e tal. Eu acho que o Galvão e o Alborguete tinham ali uma relação boa, né? Mas, tipo, naquela época ali, depois que o Galvão voltou pra Globo, eu acho, eles deviam se encontrar de vez em quando, talvez em Londrina, né? Porque o Galvão começou a namorar a Desirê, que é de Londrina, anos depois, né? Aí eu acho que eles podem ter se encontrado aqui, ali, né? Mas, tipo, amigão mesmo, não, né? Óbvio que não. Não era aqueles amigos do tipo que pegavam um fim de semana e iam pelados até São Paulo, a pé. É, tipo isso aí mesmo. Aqueles amigos que levam o Vinícius no Matias Bar. Putz, que pariu, eu odeio vocês. Mas acho que fechou já esse bar, Vinícius, pra sua alegria. Ah, é? Porque eu passei lá um dia, acho que era perto do Dia dos Namorados lá, era um sábado, um domingo, não lembro que dia que era, acho que era sábado. E era, tipo, já um horário que era pra estar aberto já, só que não tinha cartaz, não tinha mais porra nenhuma lá na frente. Eu acho que vocês agora nesse rolê em Curitiba deveriam lá dar uma investigada. É uma ideia, eu ia lá. E curioso, né? Se fechou realmente, fechou com o Lula na presidência, né? Que curioso. Seguimos aqui com o Made from TV, falando agora sobre a participação de jogadores de futebol em novela. E aí nós temos para todos os gostos. O Raí participando de Novela das 8, todos os jogadores que apareceram em Irmãos Coragem, contracenando com o personagem Duda, que era jogador, Pelé e até mesmo Renato Gaúcho, que participou, se não me engano, em 3 novelas da Globo. Na época que ele jogava no Rio, né, pelo Fluminense, pelo Flamengo, ele fazia a vida lá, né, adorava, né, ficar posando de galãzão lá. Hoje tá virado um caco, coitado do Renato, tendo que se contentar com a esposa dele, que aguentou todos esses anos de putaria que ele fez. Tá tendo que se contentar com a esposa, olha a frase sensacional. Não, né, porque a esposa ficou ali, né, aguentou todos os chifres que ele botou nela e tá ali ainda com ele. Vários jogadores participaram, inclusive não só de novelas, né, mas de diversos programas. E aí, se a gente ficar citando, a gente vai ficar aqui até 3 da manhã, 4 da manhã, lembrando de vários jogadores que foram em vários programas de televisão. Na praça eu já lembro de 2, assim, de cabeça. Na praça, na escolinha do professor Raimundo, mas assim, especificamente em novela, a gente teve o Roberto Dinamite participando de Que Rei Sou Eu e Barriga de Aluguel. Nós temos o Pelé participando de História de Amor, Salvador da Pátria, O Clone. Não, legal que o Clone apareceu, gente, né? Sendo que o Clone era uma novela, né? Tipo, fora daqui, né? As novelas da Glória Pérez louca, né? Que os indianos falam português. Era fora daqui, mas tinha o boteco da Dona Jura, né? Foi lá que ele apareceu. Ah, sim. É o único lugar possível, né? Porque... Também apareceu em Celebridade, o Zico em Feijão Maravilha, também na escolinha do professor Raimundo, né? Babilônia, um lugar, também teve outros aí, mas a grande maioria
jogadores apareceram interpretando eles mesmos, como o Renato Gaúcho, que eu falei aí, que apareceu em Zazá, Pecado Capital e também 4x4, só para citar um exemplo, Raí, Laços de Família. Mas tem um tópico à parte que eu gostaria de destacar com vocês, que é a participação do Ronaldo Fenômeno em Malhação, isso lá no ano de 1998. Aí fodeu. Eu fui lá em Malhação, foi legal. Aí ficou pesado. Essa participação dele merece destaque porque ele não estava interpretando a si mesmo, mas sim um personagem autoral. No caso, era Roberto Lobo, um professor de futebol que passa a treinar o time feminino da Academia Malhação. Naquela época, a Malhação ainda se passava numa academia. E na história, esse cara aí, o Roberto Lobo, interpretado pelo Ronaldo, se interessou pela Mariana, que era a personagem da Susana Werner. Na novela, eles se casaram e mudaram para a Europa. Foi o mote que usaram para justificar a saída da Susana Werner da Malhação, né? Tanto o Ronaldo quanto a Susana estavam juntos de verdade na época, e ela ia realmente sair da novela para morar com ele. Oi, gente. Você deve ser a capitã do time, né? Só. Qual é seu nome? Mariana. Prazer, eu sou Roberto Lobo, o novo técnico de vocês. Mas pode me chamar de Betinho. Isso aqui é super importante. Obrigado pela força, cara. Em nome de toda a Malhação. Que nada, cara. Eu que agradeço estar aqui. Por quê? É porque eu tô sentindo que eu vou marcar um golaço aqui na Malhação, entendeu? O que é que tá acontecendo aqui, hein, gente? Pô, peraí, Betinho, tá difícil. As meninas estão marcando em cima, os juízes também, né? Sem essa de choradeira. Vocês são os melhores. E eu vim aqui pra ser campeão e levar esse troféu. Entenderam? É isso mesmo, vamos mostrar com essas pernas de pau. Quem manda aqui é a Malhação. Vamos lá! Negócio de comer com pauzinho, isso é moleza mesmo só pra quem joga no futebol japonês, né? Você quer que eu pegue um garfo e uma faca? Não precisa não, eu tô sem fome. Ué, então o que a gente tá fazendo aqui? Era uma maneira de eu ficar pertinho de você, Mariana. Olha, se você tá achando que eu sou uma tchete, eu sou mesmo, viu? Eu admiro muito seu trabalho. Quando é aqueles casos ali anteriores, que é tipo o jogador que ele tá interpretando, né, a si mesmo, eu acho que até é ok, tipo, uma participação especial, não sei o quê. Mas nesse caso, realmente é um bagulho muito fodido por dois motivos. Primeiro que o cara já limpava a bunda com dinheiro nessa época, então ele não tinha motivo nenhum para participar como ator de algo assim, a não ser que fosse puramente por ego. E segundo que o cara, ele não é um ator, ele é péssimo. É uma das piores interpretações que a humanidade já viu. O cara conseguiu ser pior que o Gianecchini. Que a Cinderela Baiana, o cara conseguiu ser pior. Meu nome é Roberto Lobo, mas pode me chamar de Betinho. E pior, tem uma cena num restaurante que tá ele com a Susana Werner, e aí eles começam a conversar sobre comer de pauzinho, né? Daí ele, comer de pauzinho só se eu for pro futebol japonês, não sei o que, ainda querendo emplacar uma piada ainda no meio da participação. Tipo estilo Zorra Total, que é o carimbo final, né? Tipo, do personagem. Ronaldo, eu sou um bom ator, Garanto que não deve ter recebido nem cachê, nem porra nenhuma, é mais pela questão do ego, como o Robson falou, e pra justificar a saída da Susana Werner na novela mesmo, porque não tem outra explicação. É verdade. Susana Werner, que é uma velha conhecida aqui do TST. Júlio César, como é que é? O Ronaldo já engoliu a sua mulher. Ainda bem que isso daí não virou moda de continuarem fazendo isso hoje em dia, a não ser que eu estou enganado, mas imagine, por exemplo, o Neymar atuando na Malhação ou coisa parecida. A merda que seria. A Bruna Marquezine. Se bem que o Neymar participou da Malhação, ele e o Ganso, numa época. Sim, quando eles eram guri, né, ainda, né, no Santos. Mas eu não duvido a hora que o Neymar começar a querer voltar pro Brasil, né, depois que ele terminar lá, aliás, o auge dele já foi, né, mas eu digo assim, a hora que ele não tiver mais mercado na Europa lá, agora a hora que ele vir pra cá, com certeza as novelas vão chamar. Ele pode contar a vantagem que ele já contracenou com Samuel L. Jackson.
Uau! Vocês falando sobre possibilidades de jogadores participarem de novelas pelo fato de eles estarem envolvidos com alguma atriz e não sei o quê. Eu tava pensando que isso poderia ter acontecido também com o Alexandre Pato, quando ele se casou com a Stephanie Brito. Pois é, pensando agora faz sentido. Pato que agora tá com a Rebequinha, né? Gloriosa Rebeca. Ele pode participar de uma novela do SBT. Pra ajudar a minha mulher que está fazendo novelas merdas. Ai. Ia ser uma ajuda, sensacional. Ele não consegue nem ajudar os times que ele joga, vai ajudar na novela da Globo? Pobre do São Paulo agora que vai ter que aguentar ele de novo. O Alexandre Pato, com 20 anos, ele já era um ex-jogador. Depois que ele saiu do Internacional, né, que foi lá pro Milan, lá que realmente ficou uma bosta. E seguindo aqui falando sobre Malhação, vamos falar da participação do Bon Jovi. Isso aí, o Bon Jovi participou da Malhação em 1997. Ele que estava em turnê promocional aqui pelo Brasil divulgando Destination Anywhere, que foi o segundo disco de sua carreira solo. E na novela, ele aproveitava aí a vinda ao Brasil para visitar uma amiga, que no caso era a personagem da Luana Piovani. Por conta disso, ele foi levado até a academia. O que vocês se lembram aí da participação do Bon Jovi em Malhação? Graças a Deus, nada. Realmente, eu não tinha conhecimento dessa participação dele em Malhação e só uma menção, né? A Luana Piovani nessa época era um pipel. Hoje é também, né? Depois de velho até dá pra considerar, mas digo... Dá. Um esforcinho dá. Mas na época era um troço, era um símbolo sexual da época. E a única fala dele na novela era em inglês, né? Eu ia falar português. Na história, a Luana Piovani, ela era meio... tinha um rolo com um jogador de futebol na novela, que era o Voodoo. Ele estava se tratando na academia, porque ele tinha uma lesão no joelho e não sei o que e tal. Aí, ela aproveitou a vinda do Bon Jovi pra fazer ciúme pro cara, pra sacanear, pra pegar no pé dele, chamava ele de Pacu. E aí a Luana Piovani, na hora que tava apresentando lá, o pessoal que chegou perto dela pra conhecer o Bon Jovi, né, ela pra se mostrar que ela era amigona do cara, começou a sacanear todo mundo. Ah, essa aqui é uma idiota, essa aqui é uma besta, essa aqui não sei o quê. E aqui nós temos esse ex-jogador chamado Pacu. E aí o Bon Jovi responde em inglês, né? Mas o nome dele não é Voodoo? Tipo, o Bon Jovi corrigindo, cara. Foi um jeito de botar o personagem assim mais simpático, falando o apelido certo do cara. E o apelido dado pelos amigos seria melhor se chamasse ele de Jacu mesmo, como diz o Pica-Pau, né? Buraco do cu. O Ricardo falou que nessa época o Bon Jovi tava divulgando o segundo disco solo dele, porque parece que ele só tem 2, aliás. Mas é engraçado porque, tipo, tem a banda que se chama Bon Jovi e daí o cara inventou de querer lançar discos com o nome inteiro dele, John Bon Jovi, né? Só que isso é meio megalomaníaco, né? Porque, porra, o cara já tinha uma banda que tinha o nome dele, caralho. Quando era a banda Bon Jovi, era uma coisa totalmente diferente do que virou nos anos 90, né? Que era aquela, como é que é o estilo? Glam rock? Metal farofa. A única coisa que eu lembro é do meu pai, que uma vez ele ouviu a música na rádio e daí ele falou pra mim assim: ô Robson, você conhece aquela música? Daí ele cantou tudo errado. Shut your heart and yours to play. Eu falei, ah, sim, eu sei bastante. Daí isso meio que virou direitinho. Meme, porque daí agora a gente pegou umas fotos mais ridículas dele e fez tipo um videoclipe com essa música. E agora toda vez que eu tô no Uber e toco essa música, eu lembro dessa merda e tenho que segurar o riso. A bad name! Foi justamente nessa fase aí do Glam que saiu essa música que você falou, né? Living on a Prayer. Na verdade eu lembro mais do Bon Jovi tentando dar em cima de não sei quem lá da MTV, acho. Não, era da Bruna Lombardi, ela tinha um programa da Bandeirantes. Ele foi querer falar, ai, não sei o que, eu sustentaria você, e ela deu um puta de um corte no cara. Eu não preciso do seu dinheiro. Ui, fodona. Ela trabalhava na Band, Vinícius, isso não é importante? Não, Bandeirantes é uma merda. Na verdade, o programa dela era independente, né? O jeito de expressão. Passava primeiro na Manchete, depois foi pra Bandeirantes. Ah, isso, é verdade, era da Manchete mesmo. Inclusive, foi na Manchete que ela trouxe mais gente de expressão, literalmente, né? Com perdão do trocadilho. Inclusive, ela posta várias dessas entrevistas no canal do YouTube dela, já olhei algumas. Eu gostaria de pedir encarecidamente
pro Bon Jovi parar de fazer shows, porque faz pelo menos uns 15 anos que ele não consegue cantar mais. Então, né, vamos parar com o sofrimento aí que tá foda. E ele não é tão velho assim, né? Que coisa. Tinha uma época que eu conseguia imitar certinho o grito que ele dava no refrão de My Santa's Front. Imagina a beleza que é. Não confundir com aquela música do Simply Red. Aquela que ele fala. Sim. Só serve pra ser trilha da Som Livre mesmo. Ixi, meu Deus. E a Som Livre gosta de superestimar umas coisinhas também, né? Tipo, umas músicas de merda. Aí eles botam lá. Essa foi a opinião do Vinícius Lorenzi, que é o nosso Regis Tadeu. Bom, pra Som Livre, colocar uma música do Elétrica na trilha sonora do Uga Uga, eu acho que já diz tudo, né? A banda formada em Belo Horizonte que fizeram 2, 3 álbuns e pararam. E o pior é que não dá nem pra chamar o Elétrica de Only Hit Wonder, porque eles não foram um sucesso. A música tá na trilha sonora da novela, mas é só tipo Los Hermanos, né? Sabia quem cantava. Tipo Los Hermanos, fizeram na Júlia e deu. Continuamos aqui com os rolês aleatórios da televisão brasileira, mas saindo da dramaturgia e indo para os esportes. Vamos falar da participação de Luciano do Vale narrando um único fucking jogo no SBT. Isso foi no Campeonato Paulista de 2003. Luciano foi convidado para narrar o jogo de ida entre Corinthians e Palmeiras pela semifinal do torneio. O convite para ele tinha sido uma homenagem, porque o Luciano era até ali o narrador que mais vezes havia ganho o troféu imprensa, fato que inclusive foi citado numa chamada do jogo pelo SBT. Olha o lançamento no costado, lá vai Thiago, invadiu a grande área, veio por trás, penalidade máxima apontada, vai partir para a bola Adãozinho, com calma, olhou, bateu, gol! Penal com muita categoria, goleiro de um lado, bola do outro. Marquinhos foi pro cruzamento, bola de curva, Neném! Gol do Palmeiras! Neném se meteu antes da zaga. Jorge Wagner cruzou bem. Gol do Corinthians, Anderson. Foi lá para a intermediária, vai levando o Corinthians para o campo de ataque. 2-1 Palmeiras. Passou. Olha o perigo. Fulminante, Corinthians empata! O Luciano estava no fim aí de sua primeira passagem pela Bandeirantes, onde estava desde os anos 80, até depois da saída que ele teve da Globo, teve aquela rápida passagem pela Record e depois foi para a Band. E no segundo semestre daquele mesmo ano, o Luciano do Vale foi para a Record, onde ficou até retornar para a Bandeirantes em 2006. Vocês se lembram aí desse único jogo que o Luciano do Vale, aquele jabazeiro lazarento, narrou pelo SBT em 2003? Tu deve ter adorado essa participação dele no SBT, né? Que tu adora o Lucianinho jabazeiro. Confesso que eu não sabia, eu lembro que ele, nessa época, ele tava entre a Record e a Band, né? Até o final do primeiro semestre de 2003, ele estava na Bandeirantes, porque foi o ano em que a Band, na verdade, temporada 2002-2003, assinou um contrato com a R9, que era a empresa do Ronaldo, para transmitir o campeonato espanhol aqui no Brasil. Então eles sempre mostravam 2 jogos por domingo e obrigatoriamente um desses jogos era do Real Madrid. Foi campeão, ganhou aquela disputa da Real Sociedade, eles brigaram até a última rodada aí pelo título. O Real Madrid foi campeão com o Ronaldo lá e o Luciano do Vale era um dos narradores da Bandeirantes. Aí quando terminou
esse campeonato espanhol e teve a virada de semestre em 2003, a programação esportiva da Bandeirantes estava cada vez mais esvaziada. Chegou uma época que o show de esporte tinha 40 minutos no ar no domingo e depois já passava para outra coisa. E o Luciano ele acabou indo para a Record, onde narrou aí a campanha do Palmeiras na Série B do Brasileiro de 2003. Mas entre a saída dele da Band e a chegada à Record, ele teve aí esse único jogo que ele narrou aí pelo SBT, justamente pelo fato de ter sido o narrador até ali com mais troféus de imprensa ganhos, né? E acabou sendo convidado aí pelo Silvio Santos para fazer só esse jogo. O Luciano, se não fosse tão jabazeiro, podia ser um narrador até ok, né? Mas como gostava de encher o saco, né? Falando da casa dele em Porto de Galinha, elogiando Jarbas Vasconcelos, né? Elogiando não sei mais quem, e vai pra Bahia, e vai pro caralho, vai pra tudo que é lugar. E o restaurante da Dadá. Dadá, exatamente. É uma merda, né? Mas eu não sabia realmente que ele tinha ido pro SBT, né? O Silvio brincando de televisão, oi. Então... Pense pelo lado positivo. Foi bom pros haters, porque pelo menos foi um único jogo, né? O pior teria sido se fosse mais de um, ou ele fosse até contratado pelo SBT. E nessa época o SBT tava meio já que largando o esporte, né, Ricardo? Foi até o final dos anos 90, ali começo dos anos 2000, que eles tinham coisas, né? O SBT largou mão do esporte em 98, né? Depois que terminou a Copa Mercosul, eles até ensaiaram transmitir a Mercosul de 99, mas eles entenderam que ia ser um gasto desnecessário e decidiram largar a mão, tanto que de última hora resolveram deixar os direitos da Mercosul para Bandeirantes. Teve até chamadas do SBT dizendo que ia ser transmitida a Copa Mercosul em 99, mas no fim foi exclusivo da Bandeirantes. Eles ainda ficaram com mais 2 anos com a Fórmula Indy, mas futebol mesmo terminou em 98. Aí, em 2003, teve aquela tentativa do SBT de retornar ao esporte, com a compra aí do Campeonato Paulista, teve uns torneios de base aí da Seleção Brasileira, Sub-20, Sub-23, que foram transmitidos pelo SBT também, e foi aí nesse contexto, nesse jogo aí de semifinal do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras, que resolveram levar o Luciano do Vale, que era naquela época que o Troféu Imprensa não tinha assim muita novidade na briga, assim, na disputa de narradores esportivos, né? Porque era sempre Galvão, Silvio Luiz e Luciano do Vale. De vez em quando Osmar Santos, naquela fase já não tinha mais Osmar Santos participando, porque, né, ele já não estava mais ativo depois do acidente dele. De vez em quando o Kleber Machado entrava na disputa, mas não fugia muito disso. Ficava assim sempre entre Galvão, Silvio Luiz e Luciano do Vale. Depois o Silvio Luiz acabou saindo fora, ficou Galvão, Kleber e Luciano. O Luciano só fez um mísero jogo e aí saltou fora, e o SBT também saltou fora do esporte. Depois vai ter esporte só agora, né, recentemente, né? Não chegou a ter no meio disso antes, né? Foi uma contratação, né? Foi convidado o Luciano para participar, sim, acabou topando. Isso, ganhou um cachezinho ali, tá? Aproveitou, fez mais um jabazinho ali, né? E aí levou dele. Mas como eu disse o Robson, né? Bom que foi só um jogo pros haters, né? No teu caso. Seguimos com o Made from TV, episódio 7 da temporada 3, voltando para a dramaturgia, falando da participação de Lance Henriksen em Caminhos do Coração, na Record. O ator americano que participou aí como médico, obviamente, americano, Christian Walker, e segundo reportagens da época, a Record havia contratado o ator para atuar em pelo menos 7 capítulos da novela. O Robson, acho que vai se lembrar aí da participação do Lance Henriksen em Caminhos do Coração. Isso aí é meio foda, porque, tipo assim, o cara, ele é meio que lembrado por participar de certas produções meio de ficção científica e universo nerd no geral, assim, e tal. E aí a Record colocou ele aí pra participar de alguma coisa ou outra, só que, cara, não adianta você fazer esse tipo de coisa quando você tem um lixo inacreditável nas mãos, como a porra da novela da Record, cara, que é a pior novela do mundo. E o mais inacreditável é que durou 3 temporadas, né, porque a primeira se chamava só Caminhos do Coração, depois eles colocaram Os Mutantes, Caminhos do Coração, e a terceira temporada era Os Mutantes Promessas de Amor. Então teve, sei lá, mais de 500 episódios dessa merda. E uma coisa que até esses dias eu não sabia,
é que aparentemente, pelo menos nessa primeira parte da novela, cada capítulo teve um orçamento de 303 mil reais. Então imagine, com aqueles defeitos especiais maravilhosos, os caras só podem ter lavado esse dinheiro, cara. Porque, pelo amor de Deus. Foi pra Universal, né? Era mais jogo ter entregue a produção pros responsáveis por filmar Miguelito, né? Que eles iam cobrar um preço mais camarada pra fazer esses capítulos. E eles só queriam ajudar. Imagine a gente com um dinheiro desse por episódio. A gente ia fazer, nossa senhora, umas obras-primas inacreditáveis. Mas claro que eles lavaram o dinheiro. Certamente foi lá pra... Meu amigo, minha amiga, fala que eu te escuto. Cuidado com o que você fala pra você não ser processado. É processado. É, exatamente. E essa tua bundona gigantesca faz sucesso na cadeia, hein, bicho? Que legal que eu falo uma coisa, né, que os caras provavelmente fizeram o que fizeram aí do dinheiro, né? O Robson que levantou o assunto, né? Que os caras não podem ter lavado dinheiro com isso. Né? Eu que comecei com a mestre das ilusões. Eu vou te dar uma merda dessa. Eu planto bombas. O interessante é que eles chamaram o Lance Henriksen, que já havia aparecido na Record nos anos 90, quando a Record foi exibir aquela série Millennium, justamente na esteira do sucesso que Arquivo X fazia na programação do canal. Millennium não teve a mesma audiência, mas o Lance Henriksen foi chamado aí para participar dessa novela da Record. Se fosse a Record, deveria chamar o David Duchovny, porque Arquivo X fez muito mais sucesso que Millennium. O pior é que esse cara participou do Arquivo X também, só que eu não lembro o que ele fazia lá. Ou seja, tudo que é porra de ficção científica, bota o cara lá, até no Alien, acho que ele tá. Tá, me diz uma coisa, Robson, tu falou lá no começo que a Record, as novelas da Record são as piores novelas do mundo. Tu acha que são piores que as obras da nossa gloriosa Iris? No caso dessa trilogia aí dos Mutantes, sim. Porque não existe nada pior do que essa novela. É os piores diálogos que podem existir. Se você for uma criança de 11 anos e você escreveu uma história em quadrinhos, é tipo isso. Só que é o Thiago Santiago que fez de propósito, que ele foi pago pra fazer isso, então imagine. Será que não rola da gente fazer um react então dela? Por incrível que pareça, eu já pensei nisso, só que a gente teria que selecionar bem os episódios, porque é que nem eu falei, que são muitos. 1000 episódios essa merda aí. A primeira temporada tem 240 episódios, tô somando aqui, 240. Não, deixa que eu somo, vai. A segunda tem 242 e a terceira tem 105. Fecha um total incrível de 587 episódios. Meu Deus. Não, e tem gente que deve ser fã disso aí. Com certeza. E imagine, cada capítulo deve ter o quê? Uns 45, 50 minutos? Então aí já saco pra aguentar. Eu fico pensando pra quem gravou essas merdas, além desse Lance Henriksen, hein? Puta que eu pariu. Eu acho que ele nem sabia o que tava acontecendo. Ele realmente deve ter pensado que era uma coisa séria e bem feita. Porque é aquela história, né? Ele paga o cara vai lá, daí depois, quando ele vê o resultado da merda, ele é capaz de ele pedir até pra tirar o nome dele. Tipo, eu não tenho nada que ver com isso aí, ele não. Ele pede pra ser acreditado como Alan Smith. Quando dá, né? Merda. Que nem quando você dirige um filme e você se arrepende, daí também tem um nome específico pra isso. Agora vocês me fizeram lembrar de uma outra coisa que não tem nada a ver, muito a ver com o assunto, mas me fizeram lembrar. Vocês dois devem conhecer, né, aquela cena do Chaves, né? Que o Chaves, né, grita pra Chiquinha, vai logo que eu tô com fome, não sei o que. Daí o Seu Madruga fala, poxa, Chaves, será que tu não pode aguentar mais nem um minutinho? Aí o Chaves responde, é que faz anos que eu tô aguentando. Aí toca uma música, né? E essa música fez parte da trilha sonora da novela Vamp. Só que o Mário Lúcio de Freitas, que foi quem fez essa trilha, teve que usar um alter ego para não usar o nome dele, que já era conhecido pelo SBT. Não é só por isso. O pseudônimo dele era um pseudônimo em inglês, para justificar o fato da música dele estar no disco de músicas internacionais da novela. Internacionais, e o pseudônimo dele é Robert Thomas. Podia botar Mary Lúcio, outras coisas, né? Enfim. Podia ser Bruce Tudo.
Que merda. Que beleza. É que eu lembrei de outra idiotice aqui, mas acho que nem vale a pena falar. Não, agora fala. De novo, relacionado ao meu pai, uma vez a gente tava usando um site, mas isso bem nos primórdios lá, quando não tinha esse tipo de coisa, que era tipo assim, faça um upload da tua foto e a gente vai mostrar com quem você mais se parece. Aí a gente colocou uma foto do meu pai e apareceu que ele era mais parecido com o Bruce Lee. Caralho, o cara foi de Humberto Martins pra Bruce Lee sem escala. Ele é o Bruce Lindo. Ui! Bruce Lindo, que é um personagem do Didi. Trapalhões naquela parte. E agora me fez lembrar do juiz lá, o Gerald Bruce Lee. E falando dos Trapalhões, Ricardinho, o que eles estão aí na lista, né? A participação dos Trapalhões na novela O Dono do Mundo, da Globo. Essa participação aconteceu em 91, ano que os Trapalhões completaram aí 25 anos de carreira. Na cena, o Didi, o Dedé e o Mussum. Que isso? O que aconteceu aí, bicho? Eu quase me caguei aqui agora. O Ricardo tava falando normal e amplificou pra caralho o som aqui. Parece que deram um berro lá no fundo. Deixa isso na versão final, pelo amor de Deus. Foi muito massa. Foi isso, Jesus. Mas que cagaço que eu levei, sério. Tá tipo o Ivan arrastando cadeira lá no opinião. Segue aí, que eles estavam fazendo 25 anos e participaram da novela, é isso? Eles aparecem numa festa que está acontecendo na novela, né? Eles participam como convidados e contracenam com os personagens do Cadu Moliterno e da Glória Pires, né? Como todos estão vestidos com traje de gala, né, com aquela gravata borboleta e terno preto, o Didi chegou a fazer uma piada de cunho racista. Ô, velho, que isso? O velho me deu um susto aqui agora, outro cagado. que é? Sustinho no Vini. Não, a velha chega e parece que me arromba a porta aqui, tudo aqui. Arromba, outra coisa. Que é? Não, tá, me serve lá, daqui a pouco eu vou. Tá, então esquenta lá e traz. O cara é uma escrava, me serve. Aqui escrava nada, vai tomar banho. Vem cá, dá oi pra eles aqui. Vem cá, ele já tem conhece. Eu não. Aqui nada, vem cá. Boa noite, gurizada. Boa noite. Boa noite, dona Ana. Boa noite. Esse guri incomoda vocês, né? Eu toda hora venho aqui e dizer assim, Vinícius, respeita teus amigos, Vinícius. Tá? Uma boa noite pra vocês. Valeu, boa noite. Um abraço. Eu vou deixar isso na edição. Deixa, não tem problema. Daí se esquenta lá e traz pra nós. Eu tenho, nossa vocês me respeitam uma barbaridade. Daqui a pouco eu vou estar cuidando de vocês no asilo. Só se for aquele asilo que manda strippers lá, daí eu aceito. Lá na Coreia, né? Hong Kong, não lembro. Que é. Mas enfim. Me diga, por favor, que o Didi tava com aquelas ombreiras dele. Não tá. Não, ele nem é chamado de Didi na cena. O personagem do Cadu Moliterno, ele chega pra apresentar aí, os Trapalhões pro pessoal, pra mulher lá, agora estamos aqui com o Dedé, o Mussum e o Renato. Com licença. Tudo bem? Estela, 3 artistas da maior importância na cultura brasileira. Também não é assim. O Mussum e o Renato. Paulinho, Marcelo, não vou acreditar que nós estivemos com eles. É verdade. Paulinho, meu filho, tá aqui? Mas sua produtora disse que tá muito boa, né? Tá indo de vento em popa. Não vai tão bem como a de vocês. Precisando de mim, eu faço televisão, né? Eu faço televisão? Claro. Faz uma portátil pra mim, pra botar lá na TV. Televisão, trabalho de televisão, isso é brincadeira. Mas eles podiam participar do Tribuna Livre. É verdade. Mas no bom no Brasil. Claro, nós podemos fazer. Nós temos roteiro, você tem produtora? Nós temos produtora e temos uma roteirista. Nós temos um roteiro, a volta dos que não foram. Eu podia até produzir um filme dos Trapalhões, quem sabe? O Mussum é um estilista, ó. Tá com a orelha no pescoço. De brincadeira. A senhora escreve muito bem, né? Dá pra só escrever um policial de serviço, eu tô com a coisa seca. Mas essa festa é maravilhosa, né? A gente tá festejando também o nosso 25 anos. É 2 dias, tanta gente, é 2 dias pra fazer a festa. Se não puder ir hoje, amanhã. Tá bom. Convidado. É um prazer muito grande.
É uma brincadeira dela, mas até agora lá não comeu nada. Agora quero levados ao nosso reservado especial. Salário. Destaque pra cara do Cadu Moliterno na hora, que ele fez assim uma cara de, pô, pesada essa, hein? Logo depois que o Didi fez a mas piada. isso aí... Meu Deus do céu, olha... E o pior é que eles faziam daí pra pior as piadas, né, na época. Né? Então, uns troços foda mesmo. Eu não sei de onde, que lógica que o Didi achou pra comparar a gravata borboleta com as orelhas do Mussum. Eu Não sei que a sei gravata por tivesse quê. muito... Porque ele é um pau no cu. Coitado do Mussum sofrer. Seriam cancelados. Cancelado não, eles seriam uns linchados em praça pública. Pode ter certeza disso. Você se lembra da participação de Didi, Dedé e Mussum no Dono do Mundo, Robson? Não, eu lembro do Dedé, do Mussum e do Renato. Mais uma coisa que eu fiquei curioso pra ver, ainda mais depois dessa piada super light, né? Que foi feita. Muito light, nossa. Do jeitinho que a gente gosta. Ou não. Mas, dando prosseguimento aqui ao nosso programa, vamos falar de um outro rolê aleatório. E agora o Robson vai se masturbar aqui. Vamos falar de Eliana cantando uma música sobre o Pokémon no Sabadão. Mas, peraí, não foi simplesmente ela cantando a música do Pokémon. A cena em questão é a mais aleatória do mundo, pois a Eliana aparece cantando enquanto mulheres de camiseta molhada dançam debaixo do chuveiro. E no GC aparece uma mensagem de fé sobre o padre Marcelo Rossi. Ou seja, isso é um resumo do que é ser brasileiro. Principalmente lá naquela época, né? Ah, os anos 90, maravilhosos. Não eram pra amadores, literalmente, porque, pelo amor de Deus. Não, apesar que se tava tocando música do Pokémon, já era começo dos anos 2000, já. A Eliana, ela nem tava mais no SBT, ela tava na Record, né? Daí ela... Só que assim, volta e meia ela participava dos programas do SBT. Eu me lembro que assim, logo depois que ela trocou o SBT pela Record, ela participou da Hebe. A Hebe toda cheia de querer fazer graça, né? Eu quando encontrei a Eliana no camarim, eu fiz uma pergunta que eu não devia ter feito, porque isso a gente já nota logo de cara. Eu cheguei pra ela e perguntei, Eliana, você tá boa? Não. Ui! Como quem diz assim, né? Porra, boa no sentido de sexualmente atraente. E o pior é que ela com 50 anos ainda tá. Daí a Eliana fala assim, então vem me provar aqui. Ui! Daí que só as dentaduras caindo da Hebe. A Hebe que chupou a teta da Preta Gil, não esquecendo. E que isso era o vídeo mais visto do meu canal do Alborguete, não sei em que ano aí, o que mostra, né, que o povo realmente só gosta de bosta. Exatamente. Ainda falando em Hebe, ela que, segundo o Jorge Cajuru, teria aconselhado a Adriane Galisteu a dormir com o Silvio Santos. O que não deixa de ser um bom conselho, né? Porque se bobear, acho que o SBT inteiro deu pro Silvio Santos já. Acho que até os cameramen já até o próprio Cajuru você deve ter dado. Sim, deve ter feito no mínimo uma nhetinha pro Silvio Santos. O Cajuru já disse que fez troca-troca. O Vinícius faria isso, na amizade. Ah, não, eu faria. Broderagem. O Silvio Santos seria o único que eu faria isso. E o Paulo Brito, não? Não. Pensou antes de responder, hein? Que barulho. Mas o que vocês têm mais a dizer sobre essa cena da Eliana cantando a música do Pokémon com a mulherada rebolando e a mensagem de fé do Padre Marcelo? Tem isso também, né? Tem mais esse porém ainda. Tetas molhadas. Daqui a pouco mais eu vou pesquisar essa cena. E o Padre Marcelo Rossi, que por si só já é bizarro ele existir, né? Porque o cara ele é seco, ele é gordo, ele é bombado, ele é mirrado, é tudo, né? Impressionante. E não tem nada mais aleatório do que o padre chegar num programa e cantar que tem anjos voando nesse cuzão. Tem anjos voando nesse cuzão. Não pare! Com os bombeiros ajudando. Subindo e descendo em todas as direções. Tem anjos voando nesse cuzão. Vinícius até ficou com água na boca.
Não, eu tô comendo, porra. Comendo porra, não, né? Eu tô comendo vírgula, porra. Tô comendo vírgula, porra. Deixa eu te ajudar. Como diria Roberto Avalone, né? Tô comendo vírgula, porra. Lembre-se, Vinícius, você tem que nos respeitar. Eu vou pensar no caso de vocês. E vamos continuar com esse episódio, agora falando sobre o programa do Marquito na CNT. Programa que era independente, mas passava aí na Central Nacional de Televisão. Na chamada, o Marquito citava que estaria ali além do programa do Ratinho, ou seja, ele fazia uma menção indireta ao SBT. Ainda no vídeo, o Marquito choramingou por patrocinador, divulgando o número de telefone para quem se interessasse em patrocinar o programa. Enfim, é uma coisa sensacional. Opa, peraí, tô chegando, calma aí. Ó, quero avisar pra vocês que o Marquito tá chegando. Além de estar no programa do Ratinho, eu também vou estar aí na sua casa, na CNT. É isso aí, na TV CNT, Marquito com você. Programa Alegria no Ar, você não pode ficar fora dessa. Todos os sábados, das 23 às 0 horas, Marquito com Alegria no Ar. E você tá perdendo o tempo, meu? Liga agora aqui, ó. Quer ser um patrocinador do programa? Que vai ser uma alegria. Você vai adorar. Programa divertido, com musical, com calouros, com entrevista. Você vai adorar. Marquito Alegria no Ar. Você que é patrocinador? Olha aí, ó. Liga já, que vamos estar junto. Vai ser sucesso! E a parte assim que me chamou a atenção em relação a isso daí é que tinha um vídeo que ele tava circulando, que eu não sei se ele era fake ou por que aconteceu aquilo, mas era tipo, vai começar aqui a estreia do programa do Marquito, não sei o que. Aí depois de, sei lá, 1 minuto e meio o programa sai do ar sem explicação nenhuma. Só que o Vinícius e eu, nós fizemos um Roviar Investiga e a gente viu que esse programa, ele tá completo no YouTube, inclusive com outros episódios. Então eu não sei o que exatamente aconteceu, se foi só na televisão que eles tiraram, ou se foi alguma zoeira. Mas eu acho que talvez tenha um conteúdo aí pra gente fazer algum react aí. Só o Marquito, por estar na CNT, já é um caso à parte, né? Já é uma coisa... Sabe aqueles personagens que tu desbloqueia no joguinho, que é o raríssimo, né? Então é um troço assim, muito especial. É que nesse caso não dá nem pra saber se isso é uma conquista boa ou ruim na vida do Marquito. Porque ao mesmo tempo que ele conseguiu um programa só dele em outra emissora, ele tá na CNT, que hoje em dia só passa programa de crente. Então, mas é assim, o programa dele, na verdade, ele é independente. Ele conseguiu comprar o horário lá e pouco tempo depois não era nem mais na CNT que passava, era na RDI. Aliás, a CNT era uma verdadeira garagem para esses programas independentes. Tem que lembrar aí que numa época o Zé Américo tinha um talk show lá ao mesmo tempo em que participava da Praça é Nossa. Inclusive ele falou sobre esse programa, esse talk show na CNT, quando ele foi entrevistado pelo Danilo Gentili no De Noite. Ele fez um jabá do programa dele ali, que era independente, claro. Esse talk show do Zé Américo, que não preciso nem falar aqui que era uma bosta. O cenário era virtual, né? Nitidamente a primeira sugestão de template de chroma key que acharam no Google Images. Era o cenário mais fodido do mundo. E claro que uma porcaria dessa só poderia encontrar espaço, mesmo sendo independente, na CNT. Até o Gabriel queria pesquisar para ver quanto que custava para colocar um programa dele. Só não sei se era na CNT, mas se bobear não deve ser tão caro assim. E sobre essa parte dele ter falado que ele ia estar fazendo o programa ali, além de aparecer no programa do Ratinho, isso foi bizarro, mas teve casos piores. Que aí, pelo menos, a gente deixa passar, porque é um programa independente, não sei o quê, mas já aconteceu algumas vezes de chamadas de programas citarem programas de outro canal. Que nem, por exemplo, quando o Kiko tinha o programa lá do Villagrán, que ele fazia na Venezuela, passava na Bandeirantes. Que daí a chamada era assim, né? O amigo do Chaves agora tem um programa próprio. E ele passa aqui, na Bandeirantes. Ou seja, citou o Chaves, a porra da chamada da Band. Ou pior, o SBT, quando começou a mostrar novela nos anos 90, que eles usavam os horários das novelas da Globo como referência para os horários deles.
As pupilas do senhor reitor, de segunda a sábado, depois de 4x4, e reapresentação logo após Pátria Minha. Tipo as novelas da Globo, caralho. O nível de cara de pau do SBT não tem, né, cara? É inalcançável, assim. O SBT sempre se orgulhou de ser vice-líder da Globo, né? Porque o Silvio sabe que não dá pra bater de frente, felizmente, com ele. Então ele acaba se sujeitando. Não se preocupe, depois do filme da Globo, você vai ver aqui o filme inédito. O Rambo, né? Rambo 2, sei lá. Então a gente pode dizer que o SBT é como se fosse o Grêmio num campeonato de pontos corridos, não é, Vinícius? Sim, exatamente. Tá se contentando com a vice-liderança. Liderança absoluta do segundo lugar. Isso, exatamente. Essa é a nossa vida nos pontos corridos, que é uma merda, realmente. Além dessas chamadas e além desses programas no YouTube, você se lembra de mais alguma coisa do programa do Marquito, Robson? É que a gente não chegou nem a ver, acho que mais do que 5 minutos, né? A gente teria que dar uma analisada aí pra gente comentar mais coisas. Mas já que o tema é aleatoriedades e tal, eu acho que o próprio fato do Marquito ser parente do Raul Gil já é algo extremamente aleatório, né? Exatamente, eu fui descobrir isso anos depois. E o cara, ele aparecia também no programa do Raul Gil, que era na Band, eu acho, mesmo ele sendo contratado pelo SBT, se eu não tiver enganado. Que eu lembro, ele nunca deixou Ratinho, né? E o Raul Gil já teve períodos fora do SBT, inclusive não faz tanto tempo atrás assim. Infelizmente agora eu lembrei do Benito Bifano falando mal do Marquito. Que é o Marquito, você sabe aquele palhaço desdentado lá que não tem nem dentadura lá na Record, arrumaram uma dentadura amontoada pra ele. Benito Bifano, ele tem muita moral pra falar de alguém, né? Nossa senhora, o cara tá 60 anos no Brasil e não fala português direito. O mestre espiritual da pseudociência, TRG. Professor Master Terapeuta. Só se for Masturbation. Né? Que trocadilho! Masturbation. Ricardo adorou. Essa foi quanta besteira num programa só. Eu peço perdão aos ouvintes dessa merda aqui se vocês não estão gostando do baixo nível do negócio aqui. É que a gente não consegue ser educadinho, né? Não, é só até certo ponto. Não mostre pra tua mãe isso aí não, Vinícius. Não, pode deixar. E a gente segue aqui com uma outra amostra de como a televisão brasileira pode ser aleatória. Vamos falar aqui do programa Brothers, que é um programa apresentado pelos irmãos Supla e João Suplicy, na rede Bostê. E aí, papito? Não, o Supla é uma entidade espiritual da quinta dimensão. Né, da quinta dimensão da música bostileira. Tu chega a gostar do trabalho do Supla ou não, Robson? Então, aquele disco que ele lançou lá com o nome de Charada Brasileiro é um disco bom. Claro que, né, é pro nível do Supla, né? Eu não lembrava desse programa deles, ainda mais na rede Bostê, né, como diz o Robson, o Ricardo adora esse apelido. Eu vi quando. Ele era mais musical e tal, e entrevistas e não sei o que, mas assim, o que eu posso dizer é que ele era melhor que o Altas Horas. Putz! Na verdade, esse programa dele tinha um pouco de programa livre, assim, aquela coisa de ter, né, a gurizada sentada em volta, o auditório, o palco era o auditório, né, o pessoal sentado, espalhado pelo cenário, sentado, tá? Coisa de vir muito convidado musical, ele cantando lá com o irmão dele, era isso. E durou 2 anos esse programa, né? Que ele foi ao ar de 30 de agosto de 2008 a 28 de agosto de 2010. Eu vou dizer que eu já vi programas durarem menos, programas melhores durarem menos, né? Infelizmente. Tipo Miguelito. Programas tão ruins, e programas tão ruins quanto durarem menos. Então esse cara é um tempo considerável, hein? E o Supla, ele é um cara, assim, legal. Vamos dizer assim, tipo, ele é engraçado e... gente boa, né? Engraçadão e tal. Nas redes sociais dele tem uns vídeos dele engraçados lá, que ele fala com a mulher dele, não sei o quê. Apesar que a mulher dele, eu achei meio esquisita a história aí, mas acho que é um daqueles casos que ela é meio jovem demais, sabe, pra estar com caralho. Não que ela
menor de idade, mas quando ela conheceu ele, ela já era nova pra caralho. Então, tipo, o cara tem, sei lá, 50 anos, ela deve ter 25, entendeu? Ele tem uma diferença de 30 anos. Puta, então, aqui uma matéria de 2021 do Extra. Na época o Supla tinha 55 anos e essa menina, né, a Natália Mastrobiso, tinha 25. Não confundir com Natália Masturbation. Quando eles começaram a namorar, ela já era, porque essa matéria é de 2021. E aqui tá dizendo, o romance já dura alguns meses. Sim, então, quando eles se conheceram, ela já era maior de idade. Apesar dela parecer bem novinha, assim, mas ela tem 25 anos. Na época, hoje 27. Supla até não aparenta ser tão velho, assim, né? Porque ele já tá quase batendo 60 já, né? Então, ele parece ter uns 40, assim, tipo, no máximo, né? Mas eu não sabia desse programa, não. Vou até dar uma pesquisada. O João Suplicy eu não chego a conhecer tanto, assim. Eu conheço o Supla mesmo, claro. Mas o João Suplicy cantou o quê? Sertanejo? Não, é que no programa os dois meio que cantavam, assim, meio rock, pop, essas coisas. Só que o Supla meio que ele vinha na linha, assim, do cara mais punk, não sei o quê. E o outro, ele, tipo, se vestia como se fosse, tipo, a versão engomadinha do irmão e tal. Esse era meio que, tipo, a diferença ali, pra dizer, no show ali do programa. Ele também é emitido com música, assim, até o artigo dele aqui na Wikipédia fala que ele trafica por vários estilos musicais, que mistura elementos do gênero como rock, samba, baião e blues em sua própria música. Seu principal instrumento é o violão, com o qual criou um estilo bem peculiar de tocar, né? Ele toca com o braço do violão enfiado no cu, mas também toca guitarra, baixo e piano. Faz quase 8 anos de banda Brothers of Brazil, que formou com seu irmão Supla, retomou recentemente a carreira solo e lançou o álbum João, bastante elogiado pela crítica especializada. Aliás, Brothers of Brazil era para ser o nome do programa, só que daí eles acharam que ia ficar enlatado demais e decidiram botar só Brothers. Ok, né? Mas eu não conheci esse jeito peculiar dele tocar violão, não. Mas não é. Era igual o Chaves. O Chaves dá umas ele faz arrancar as cordas do violão fora, né? Um troço maravilhoso. E a gente chega ao final desse programa falando aqui da série Mundo da Lua, produzida pela TV Cultura, que num baita rolê aleatório passou na Globo entre 92 e 93. Mundo da Lua. Alô, planeta Terra! Embarque nas aventuras de Lucas, o esperto caçula de uma família muito louca. Mundo da Lua, de segunda a sexta, 8 da manhã. Eu achava estranho pra caralho, porque, tipo, eu falava, mas será que tá no canal certo aqui? Será que tá no 12? Será que tá no 9? Mas não tá no 9, tá no 12. A saga aí de Lucas Silva e Silva foi exibida pela primeira vez na Cultura entre 91 e 92. A Globo ela não participou da produção, mas teve o direito de mostrar a série, depois que passasse pela primeira vez na Cultura, em troca de ceder aí alguns atores, aí, como o Antônio Fagundes, o Gianfrancesco Guarnieri, né, eles que eram personagens mais recorrentes, né, o Antônio Fagundes fazia o pai do Lucas e o Gianfrancesco fazia o vô, além da Lucinha Lins, a Laura Cardoso e o Edson Celulari, que tinham participações menores. A Lucinha Lins teve em alguns episódios fazendo papel de tia dele, a Laura Cardoso era uma vizinha que só aparecia de vez em quando, e o Edson Celulari fez papel de São Jorge, num sonho que o Lucas teve que ele estava na Lua. O Antônio Fagundes, né, como eu disse, fez o papel aí do pai dele, né, o Lucas, ao mesmo tempo em que protagonizava O Dono do Mundo, que era a novela das 8 na Globo. Era tipo o Michael J. Fox conciliando as filmagens do primeiro De Volta para o Futuro com as gravações daquela com Caras e Caretas na NBC. O Antônio Fagundes gravava a série 3 vezes por semana e se dedicava à novela no resto dos dias. Por isso que tanto o Rogério Silva e Silva, que era o pai do Lucas, O Mundo da Lua, quanto o médico Felipe Barreto, que era o protagonista do Dono do Mundo, tinham o mesmo visual, um bigode à la Ratinho, além do cabelo grisalho. Isso explica então. Eu já ouvi falar nessa série Mundo da Lua, apesar de não ser da minha época, né? Um escritor muito famoso, escrevia pra ela, né? Um deles, acho que é Flávio de Oliveira, é isso, né? Ele é tão famoso que o papel de maior destaque dele é o Tíbio, no Castelo Rá-Tim-Bum. Não, mas eu digo que ele é famoso como escritor, né? Ele faz historinhas e tal. Eu conheci ele, inclusive, antes
pela participação dele no Castelo Rá-Tim-Bum como Tíbio, né? Ele com o irmão dele, o Perônio, do que como o Dudu, que é o tio do Lucas Silva e Silva, que aparece também em alguns episódios, ele que faz o papel do irmão do pai do Lucas. Quando eu lia mais, né? Hoje eu não leio tanto assim, eu perdi um pouco esse hábito. Mas quando eu era menor eu lia muito contos e... enfim, um monte de coisa. Também. Agora o senhor mas eu tem lia que muito... ler as histórias do Lula e Robin. Não, mas eu já tô lendo. Eu lia muito, claro, obviamente gibis, histórias em quadrinhos, eu sempre li muito. Até que eu tenho uma estante cheia aqui, né? O Robson já viu a foto, eu odeio a estante, mas enfim, porque, né? Deve tá tudo motivos óbvios, né? Mas eu tenho aqui outras coisas além da Turma da Mônica, obviamente. E eu lia muitos contos desse Flávio, né? Então eu nunca lembrei de ver a série, assim, pra poder ver como é que ele escrevia pra televisão. Então, me despertou a curiosidade de novo. Mas assim como o Robson, vendo que ele falava que ele tinha uma sensação esquisita, que não sabia se ele estava assistindo a Cultura ou se estava vendo a Globo, eu também achava estranho o Mundo da Lua passar na Globo. Eu não sei porquê, eu achava que eram episódios diferentes dos que passavam na TV Cultura. Eu achei que, supondo assim, foram filmadas 2 temporadas, uma passou na Cultura e outra na Globo. Eu achava que não eram os mesmos episódios que tinham já sido exibidos na Cultura que estavam sendo reprisados na Globo. Eu achava que eram outros. Mas também eu achei bem estranho, né, essa passagem aí da Mundo da Lua pela Globo aí nas férias de fim de ano, virada de 92 para 93. E vamos deixar agora registrado aqui fala. Que se o Humberto Martins é meu pai, o Antônio Fagundes é meu tio. Com bigode. Sim. Então o visual igual da série, né? Sim. Exato. Aqui é o Bruce Bing. Do mesmo jeito que você chama o seu pai de Baldock, você tem que começar a chamar o teu tio de Felipe Barreto. Isso. No episódio de hoje... Esta é mais uma edição de Jagbot de Lucas Silva e Silva, falando diretamente do... Creuza, pode entrar você, Creuza, pode entrar. Isn't it voodoo? Yeah, is it voodoo? Tô sentindo que eu vou marcar um golaço aqui na malhação, entendeu? Rolês aleatórios da televisão brasileira. Muito bem, esse foi mais um episódio aqui do nosso Made Front View, podcast que você não escuta nem no cabo, nem no cinema e nem na locadora. Eu sou o Sargento Hamster, @Sargento Hamster Ricardo Prado, falando aqui de Matinhos, no litoral do Paraná. Comigo mais uma vez teve Robson Grossman, do site robsongrossman.com, lá de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, e também o @Lorenzi_Vinho, Vinícius Lorenzi, falando de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Robson e Vinícius, deem aí a consideração final de vocês para os nossos ouvintes. Gostaria de começar dizendo que foi mais um episódio legal, e como o Vinícius gosta de dizer, talvez nós tenhamos conteúdo para uma parte 2, né? Quem sabe? E eu gostaria de já me despedir aqui, falando que, por favor, acessem o meu site robsongrossman.com, R-O-B-S... Por favor. ROBSONGROSSMANN.com, que lá tem as minhas histórias em quadrinhos. Nas histórias do Lula e Rob já tá na 7ª história que vai ser colocada lá, e a 8ª já tá sendo produzida também. Então, para quem gosta de zoeira, aí dá uma conferida lá. Eu achei que tu ia soletrar o .com também. Ai, que beleza. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês dois pelo convite aí, já que o Robson assumiu o lugar do Gabriel, né? Porque o Gabriel é um merda que não grava mais nada. Então, gostaria de agradecer. Tá desse jeito mesmo. Eu gostaria de agradecer a vocês dois aí pelo convite e que a gente possa gravar mais temas aí nos próximos meses, né, Ricardinho?
Exatamente, essa foi mais uma edição aqui do nosso Made Front TV. Eu não posso encerrar o programa sem antes, mais uma vez, reforçar o pedido para você nos procurar aqui nas nossas redes sociais, né? O nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/@prodesquale, também o nosso Instagram, é o instagram.com/prodesquale, também o site do Robson, o robsongrossman.com, e também o nosso grupo aberto no WhatsApp, que você pode entrar lá e participar das nossas zoeiras, bater um papo com a gente, interagir com a gente, além, é claro, do nosso Spotify, tanto o Spotify do Uma Opinião, quanto o Spotify do Made Front TV, além do Spotify do Mídia Redonda, que tá meio parado, né, Robson? Tá na geladeira, mas quando der nós vamos fazer ele tá sem regularidade agora, né? Mas aí quando surgiu um assunto, um tema pra gente abordar lá, a gente vai abordar. Por exemplo, o Outubro Gilberto Barros, hein? Não dá pra deixar de fora. Homenagear aí o nosso ídolo maior. Só uma coisa antes de encerrar, eu gostaria aí de fazer uma saudação a todos os meus 9.000 inscritos agora do meu canal. Consegui bater 9.000 inscritos no meu canal, gostaria de agradecer a cada um deles que se inscreveram. E você que é ouvinte do Made Front TV, se manifeste nos comentários aí, aproveite para dar sugestões de temas aí para outros episódios que a gente vai fazer mais para frente, afinal a sua participação é muito importante para nós. A todos vocês que acompanharam aí mais um episódio do nosso MFTV, um grande abraço e até a próxima. Rede Tupi. Podcast Made Front TV.